Estamos começando o episódio 2 do podcast Casal Saúde. Eu sou a Nutri Marcela Ávila. Eu sou o Dr. Cristiano Correia. E juntos nós vamos contar para você hoje sobre o grande vilão do emagrecimento. Será que realmente existe esse vilão? Vem com a gente! Dr. Cristiano, que alegria estar mais um episódio, nosso episódio 2. Hoje nós vamos falar de um vilão que todo mundo morre de medo. Eu vejo muitas pessoas me mandando no Instagram, né? Nutri, eu posso comer batata doce, eu posso comer inhame, eu posso comer batata, porque realmente na cabeça das pessoas o carboidrato é o grande vilão. Todo mundo tem medo de comer carboidrato. Todas as pessoas que querem emagrecer não consomem carboidratos. E este é um tema que nós precisamos aprofundar para dar conhecimento real do que é um carboidrato. Doutor Cristiano, o que é carboidrato? Então, carboidrato é um dos três principais dos três macronutrientes, né? Só temos 3 macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, os carboidratos, eles podem ser divididos em 2 tipos: carboidratos simples, carboidratos complexos. E hoje nós temos aí muito o uso dos carboidratos aí nos industrializados, né? Nos chamados alimentos industrializados, onde os carboidratos são utilizados largamente. Então, na verdade, o que eles são apenas um dos 3 macronutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Eu costumo dizer que o carboidrato, ele é fonte principal para a construção do nosso organismo, né? Como a gente disse no episódio 1, se você perdeu o episódio 1, é importante que você assista, para que você construa essa saúde, essa longevidade e esse emagrecimento saudável. No episódio 1, nós falamos um pouco sobre carboidrato, mas nós não intensificamos essa ideia do que é e para que serve. E nós falamos do carboidrato no contexto da geração de energia, da saúde, da disposição das mitocôndrias, que são as nossas organelas produtoras de energia. Se quiser saber mais sobre as mitocôndrias, não perca o episódio 1. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o carboidrato, esse tema que realmente confunde a cabeça das pessoas. Então, gostaria de emagrecer. Então, uma pessoa chega pra gente, olha, eu quero perder 5, 10, 20 quilos. Na cabeça dela, ela tem que tirar todos os carboidratos da sua alimentação. Lembre-se, pessoal, o carboidrato é este macronutriente fundamental, esse combustível que gera energia. Sem ele, nós não temos vida. Sem ele, nós não conseguimos ter energia. Sem ele, não existe emagrecimento. Então, não existe essa história de retirar carboidrato da dieta para emagrecer. Opa, Nutri, mas como assim? Por um lado, nós temos que falar isso. E por outro, nós temos que deixar bem claro que a realidade das pessoas hoje é consumir entre 90% a 100% do seu dia alimentar em carboidratos. E aí sim é o problema. Porque a questão do carboidrato é não ter conhecimento dos tipos e da ação que ele faz dentro do nosso corpo. Quando nós queremos emagrecer e ter saúde, nós precisamos entender que o carboidrato é fonte importante. Mas qual tipo? E com o que ele é combinado para gerar energia no nosso corpo e ajudar a queimar gordura? O que eu vejo é muitas pessoas tentando emagrecer e se sentindo fracas, indispostas, cansadas, porque tiram o carboidrato da vida. Então, resumindo, né, doutor Cristiano, a questão do carboidrato é entender quais são os verdadeiros carboidratos e realmente o índice glicêmico de cada carboidrato, porque o seu jogo muda quando você começa a observar no seu dia alimentar qual é o índice glicêmico dos alimentos que você consome e não quais são os carboidratos. Um pouquinho sobre índice glicêmico, que eu acho que o pessoal não sabe muito. O que é índice glicêmico? Então, o índice glicêmico é a capacidade de um alimento de absorver os carboidratos simples, né, que são a glicose, frutose, por exemplo, né, lactose, e gerar aumento da glicemia, que é a concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, nada mais é o índice glicêmico do que a capacidade que um alimento tem de aumentar
a concentração do açúcar no sangue. E isso depende da digestão, consequentemente, da absorção, do quão fácil esse alimento pode ser absorvido, né? E isso vai definir como que esse carboidrato vai entrar na circulação sanguínea através da digestão. Quando o Dr. Cristiano fala disso, vocês veem que parece contraditório, mas não é. A gente vai explicar um pouco melhor. Num ponto, o carboidrato não é o vilão, porque ele é um macronutriente fundamental para termos saúde, longevidade e, assim, emagrecer também. Mas, por outro lado, hoje a alimentação do brasileiro é riquíssima em carboidratos refinados. Então, a gente divide o carboidrato entre complexo e simples, porque os carboidratos simples, quando nós consumimos eles se transformam em glicose, né? A glicose é a forma com que o meu corpo lê o carboidrato. Então, a gente tem que entender que carboidratos existem várias fontes, né? Então, a gente pode entender aí a fruta, tem a frutose, que é o açúcar da fruta, né? Sim. O leite tem a lactose, que é o açúcar do leite. A sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. E assim por diante, a gente tem vários tipos. O amido, né? Que se transforma também em glicose, né? O amido que tem no milho. No trigo, né? No trigo. Então, quando nós paramos para pensar, o problema está na quantidade, no conjunto do dia alimentar, com várias fontes do mesmo macronutriente. Mais uma vez, a palavra equilíbrio, que vocês sempre vão ouvir aqui nesse podcast, né? Isso. E vão assistir, para quem estiver assistindo pelo vídeo, vão ver essa palavra, equilíbrio. Né? Equilíbrio é tudo, né? O carboidrato, o que acontece hoje, Dr. Cristiano, que eu vejo muito? Então, hoje a dieta low carb, ela ficou muito famosa, né? E realmente as pessoas emagrecem com a dieta low carb. Por quê? Antes elas consumiam muito carboidrato. Exatamente. Então, quando nós falamos do termo low carb, nós falamos em baixo carboidrato simples, refinado, em acrescentar mais nutrientes e outras fontes alimentares e não consumir apenas uma fonte alimentar. Equilibrar os outros macronutrientes e, consequentemente, os micronutrientes também, que vêm junto com eles. Uma low carb pode funcionar. Sim, se a pessoa entender que vai ter que retirar algo e colocar outro no lugar. Exato. Essa que é a diferença. O problema é as pessoas pensarem que é sem carbo, né? Eu falo que é no carb. No carb, ou né? Zero carb, né? Não é por aí, né? Low é o baixo em inglês, né? Sim. Então não é no, né? Não é sem carboidrato, é baixo em carboidrato. Mas esse termo ficou muito popular porque funciona, né? Quando a gente retira as fontes. Quando é feito da forma correta, né? Porque existem muitas pessoas que dizem fazer low carb que na verdade está tudo errado. Tudo errado. Né? Então tem sempre com orientação profissional. Né? Uma alimentação low carb, no meu ponto de vista, para funcionar, primeiro, tem que ter orientação de profissionais sempre, né? Porque não é uma refeição ou outra, é o conjunto das suas refeições. Mas sempre que você pensar em emagrecer, você tem que lembrar quais são os carboidratos refinados que estão em excesso na minha alimentação. E principal, o que eu vou substituí-los? Quais são as fontes de vitaminas, minerais que eu vou colocar naquele lugar? Porque, doutor Cristiano, as pessoas estão com medo de comer. Você tem noção que é medo de comer batata doce, batata, inhame? E o pior, estão com medo de comer alimentos e não estão com medo de comer produtos alimentícios. Então elas acham que produtos alimentícios são saudáveis, que vão levá-las para uma saúde melhor ou para um emagrecimento e não acham que um alimento pode ser saudável. Acham que o alimento pode ser um problema na vida delas. Então está havendo uma inversão de valores. Né? Medo da alimentação natural e ausência completa de medo de comer coisas industrializadas que foram produzidas por mãos humanas e não pela natureza. É muito comum ter medo de comer arroz e feijão e não ter medo de consumir adoçantes e pãozinho integral. Opa, peraí. Arroz com feijão eu nunca vi deixar ninguém obeso. Ovos eu nunca vi deixar ninguém obeso. Comida de verdade, né? Os aditivos alimentares que estão aí intoxicando o nosso corpo.
E é praticamente impossível a gente tirar todo o carboidrato da nossa vida, porque em todas as fontes alimentares tem os 3 macronutrientes. Porque é difícil você ter um alimento que só tenha um macronutriente. Os alimentos eles já são equilibrados. É claro que existem alimentos que são mais proteicos, outros são mais carboidráticos, né, vamos dizer assim, outros mais gordurosos, mas todos têm alguma fração ou outra dos outros macronutrientes. Então, primeiro, pessoal, medo de carboidrato é ilusão. Não tenham medo de alimentos. Alimento é vida, foi feito para nutrir o ser humano. Os carboidratos do bem, né, que eu queria citar alguns aí para o pessoal já aprender, né? A batata, a mandioca, a batata doce, o inhame, o milho, as frutas são riquíssimas em carboidratos do bem também. Sempre minimamente processados ou não processados, né, Nutri? O jogo muda aí. Aí o jogo muda. Faz diferença, né? Quando eu falo de carboidratos do bem, o Dr. Cristiano me lembrou muito bem. Tudo depende da forma. O arroz, o feijão, são carboidratos do bem. Mas é completamente diferente você chupar uma laranja. Então, a laranja tem carboidratos do bem? Tem. A laranja é uma ótima, tem frutose, né? O problema não é a frutose, o problema é a forma que você consome essa laranja. A mesma coisa é os outros carboidratos. Então, doutor Cristiano, o pessoal tem medo de frutose hoje em dia, né? Que é um tipo de carboidrato, né, também. Ah, fruta engorda. Doutor Cristiano, fruta engorda? Ou como funciona essa história? A questão é a forma como as pessoas estão ingerindo as frutas, né? Elas não estão ingerindo frutas, elas estão ingerindo sucos de frutas. E sucos de fruta não é fruta, é muito diferente. Você ingere um suco de laranja, você está chupando a laranja e comendo o bagaço dela? Não está. Você está ingerindo só a parte líquida e a frutose da laranja isolada das suas fibras. E a natureza é inteligente. A natureza não nos entrega suco de laranja, a natureza nos entrega laranja. Então as pessoas coam as fibras dessa laranja e absorvem simplesmente a frutose. E ali, num copo de suco de laranja, vão 3, 4, 5 laranjas. Coisa que ela não comeria normalmente se ela estivesse chupando a laranja, né? Provavelmente ela não chuparia de 3 a 5 laranjas de uma vez. Então é o desequilíbrio, mais uma vez o processamento inadequado, né? E aquela cultura de que o suco, simplesmente por ser natural, é saudável. Só que não. A frutose, em excesso, ela se torna sim um veneno. Por quê? Porque ela está desacoplada das fibras. E a natureza é tão sábia que já traz a frutose junto com as fibras. Aí sim ela vai te trazer benefícios. A laranja tem vitamina C, fundamental para a saúde, né? Um antioxidante potente, inclusive importante para as nossas mitocôndrias, que a gente está falando que são as usinas geradoras de energia, né? Precisa da vitamina C para fazer o sistema de antioxidação, que é fundamental para a saúde do corpo. Mas a vitamina C, quando vem com excesso de frutose sem fibras, ela perde a função dela, né? O excesso de frutose vai intoxicar o fígado, vai promover o acúmulo de gordura. Olha só que interessante. Nós estamos falando de um carboidrato que vai ser convertido em quê? Gordura? Gordura. No corpo? No corpo. Então as pessoas ficam aí com medo de gorduras, aí nós vamos falar mais em outro episódio sobre isso, com medo de não comem gorduras com medo de engordar e não percebem que uma das principais fontes de produção de gordura corporal não são as gorduras alimentares. Por exemplo, são os carboidratos simples que você falou, né, Nutri? Os refinados. A frutose é um deles. Então ela vai entrar no fígado, vai sobrecarregar, porque a quantidade é muito grande, vem desacoplada da fibra, e aí o fígado vai fazer o que com essa frutose em excesso? Ele vai metabolizar e formar triglicérides a partir da frutose. Gordura. Olha que interessante, pessoal. O famoso fígado gorduroso, né? Ou esteatose hepática. Mas então gordura no fígado pode vir de suco de laranja, suco de uva, de excesso de carboidrato e não do excesso de gordura que eu consumo? A via de regra é isso, né? A gordura no fígado não vem do excesso de gordura consumida. Principalmente, ele vem do excesso de carboidratos ruins, carboidratos inadequados. Nós acabamos de falar aqui, uma laranja, ela é saudável, mas o suco de laranja já não é saudável mais, né? Não consumido como as pessoas consomem aí todo dia. É claro que eventualmente, num momento ou outro, tudo com equilíbrio. A gente não é advogado de nenhuma restrição absoluta, né?
Mas as pessoas fazem isso todos os dias achando que estão fazendo grandes vantagens. E nós vemos aí uma multidão de pessoas, mesmo com cirrose hepática, com cirrose no fígado, por consumir muito suco de fruta. Isso vale para o diabético, para o pré-diabetes, para quem tem insulina alterada, para quem tem metabolismo lento, dificuldade de emagrecer. Pessoal, não privem-se de carboidratos. Observe os tipos de carboidratos e o índice glicêmico dos carboidratos. E, normalmente, quem interfere no índice glicêmico do carboidrato natural é o ser humano. Porque, olha só, uma laranja tem uma carga glicêmica de 5. Então, baixíssima, baixíssima, né? Quer dizer, é um alimento ótimo. Um alimento ótimo. Então, sempre nós vamos entender, quando nós falamos de carboidratos, ele não é vilão, tá? Ele é um macronutriente fundamental para a vida e para o emagrecimento. Porém, é melhor escolher os bons, que são os complexos, que veio da natureza, que tem fibras junto com ele, e observar sempre quais são os carboidratos que você está consumindo. Eles têm baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico ou alto índice glicêmico. O índice glicêmico é a quantidade de glicose que aquele carboidrato vai liberar na sua corrente sanguínea. E nós lembramos aí que índice glicêmico menor que 55 é ótimo, maior que 55 já começa a ser complicado para o emagrecimento e para a saúde. Olha então, só, Nutri, você falou uma coisa importante, né? Você falou da carga glicêmica, do índice glicêmico da laranja, que é 5, e do suco de laranja é 70. Então, é isso que a gente está falando aqui, é sobre equilíbrio, né? Então, enquanto o suco tem um índice glicêmico altíssimo, 70, e aí sim vai interferir no funcionamento de vários hormônios, promovendo o acúmulo de gordura no corpo, deturpando o funcionamento das mitocôndrias, que vai fazer com que a pessoa fique mais cansada, exaurida, né, desanimada. Por outro lado, a mesma laranja, que gerou um suco de índice glicêmico 70, ela consumida in natura tem um índice glicêmico de 5, ou seja, já não causa nenhum desses transtornos, pelo contrário, vai nutrir essa pessoa com elementos fundamentais. Então é isso, trata-se de equilíbrio, trata-se de saber escolher esses carboidratos, de combiná-los de forma correta e de utilizá-los da forma minimamente processada possível, né? Outro caso do carboidrato, né, que é típico, a gente tem que falar sobre isso, né? Ah, Nutri, então eu tiro o pão francês, porque é carboidrato refinado, e aí eu coloco o pão integral ou a tapioca. Eu vou fazer uma análise, doutor. Vamos lá. Pão francês é feito do quê? Da farinha de trigo refinada. Realmente, o carboidrato aí é o trigo. Sim. Ele, na sua forma íntegra, que veio da natureza, ele tem fibra. Ele não é vilão, não. O trigo é um carboidrato complexo, mas se transformou em farinha de trigo, que deixou é um carboidrato. Deixou de ser. Então, ele se tornou refinado. Retirou-se a fibra e formou a farinha de trigo, carboidrato refinado, que em excesso ou sozinho, sem ser combinado com outro alimento, pode ser prejudicial para a nossa saúde, porque tem alto índice glicêmico. Aí vamos analisar o pão integral, doutor Cristiano. Hoje, se você pega um pão integral, primeiro, caríssimo. Então, o investimento naquele pão integral, será que compensa? Segundo, quando você vai ler o rótulo de um pão integral, eles simplesmente usaram farinha de trigo, a mesma do pão francês, porém acrescentaram algumas sementinhas ou parte de farinha integral. Tá. E aí eu vou comparar também... Mas nós precisamos lembrar, né, Nutri, que farinha integral continua sendo farinha. Continua sendo farinha. Continua sendo carboidrato de alta absorção, portanto, de fácil digestão, alta absorção, portanto, de alto índice glicêmico. Isso. Então, estão trocando 6 por meia dúzia, mas pagando mais caro. Isso. E o que é pior, achando que estão fazendo bem para a saúde quando estão prejudicando tanto quanto ou até mais, né? Doutor Cristiano, o que eu mais vejo é as pessoas chegando no meu consultório falando: Nutri, eu não janto mais, agora eu como 2 fatias de pão integral.
E aí a pessoa come pão integral de manhã e à noite, mas ela não emagrece, o metabolismo dela está parado. Não por acaso. Não por acaso. Pão integral engorda, porque te ilude que você está comendo algo que está te emagrecendo, você consome aquilo várias vezes ao dia e está trocando 6 por meia dúzia. É bem isso. Agora, outro famosinho, né, doutor Cristiano? O outro famosinho é a tapioca. A gente não está falando aqui que nós somos contra a tapioca e nem contra o pão integral. A gente só está querendo que você entenda que talvez não compense para você. A gente está trazendo verdades aqui. Verdades. Né? O que a gente não pode dizer que é melhor. Isso. Né? O problema é dizer que isso é melhor do que o outro, né? Que essa troca, essa substituição é mais saudável. Isso. Não é? Por exemplo, a tapioca veio da onde? Veio da mandioca. A mandioca é um carboidrato complexo maravilhoso. Por quê? Quando você pega numa mandioca, você imagina a quantidade de fibras que ela tem? Ela tem muita fibra. Se você comer um pedaço de mandioca, ótimo, é um carboidrato maravilhoso, tem baixo índice glicêmico. A questão é, o processamento para formar a tapioca, né, a goma, aquilo tirou toda a fibra e deixou só o amido. Então, a tapioca tem alto índice glicêmico, tão quanto o pão integral. Então, o pão integral, o pão francês e a tapioca, os três têm alto índice glicêmico. Então, trocar isso é trocar 6 por meia dúzia. Qual você gosta mais? Precisa tirar os 3? Não! Você pode consumir tanto um quanto o outro. Só que a questão é... Será que você está investindo muito dinheiro e achando que comer tapioca e pão integral fazem com que você emagreça? Aí não. Então, o excesso de todos os três vão fazer com que você ganhe. A desinformação é um problema, né, Nutri? Porque são ditas coisas superficiais, né, conhecimentos superficiais que, na verdade, são desinformações e as pessoas começam a se basear naquilo. Mas aquilo não tem fundamentação nenhuma, não tem nem sentido, né? Então, são essas verdades que nós trazemos, são esses mitos que nós estamos aqui para quebrar. Então, quando você pensar em emagrecimento e saúde, pense em colocar fibras, carboidratos bons, gorduras, e vamos na nossa sequência, mas só uma coisa que a gente quer deixar bem claro aqui. Nunca substitua fruta por suco de fruta, mesmo natural. Gente, beber é água ou então suco de frutas que não são tão docinhas. Então, mais ácidas, mais né? ácidas. O limão é uma boa fruta para fazer um suco. A acerola é uma boa fruta para fazer um suco. E sempre que for fazer um suco em casa, faça um refresco diluído, mais água e menor concentração da fruta. Agora, vai chupar uma laranja, uma uva, qualquer outra fruta... Tente consumir o máximo da fibra, de forma mais integral possível. Uma coisa que as pessoas fazem, elas chupam a uva e jogam a casca fora. Eita, isso dá vontade de chorar. Higieniza bem essa uva, que vocês vão ter que higienizar de toda forma, né? Mas engulam essa casca da uva. Até porque a maior parte das propriedades benéficas dela, inclusive o resveratrol, que é um pigmento altamente benéfico, está na casca. Então você está jogando a parte boa fora, mesmo a história da laranja, né? Então está fazendo igualzinho a laranja, né? Em vez de comer o bagaço, que é a melhor parte, está só chupando o suco. Então, ingira a uva inteira, chupa a uva, mas engole a casquinha. Mastiga a casquinha. Come a casquinha, ela é importante para a sua saúde, tá? Eu só fazer um adendo aqui, Nutri, antes da gente concluir, né? Que o podcast já está chegando ao fim. O índice glicêmico da tapioca é de 115. Isso não é alto, isso é extremamente alto. Ele é mais alto que o do açúcar, propriamente dito. Então, olha só, e o do pão francês? O pão francês tem um índice glicêmico de 95 e a tapioca é de 115. Então, olha a falácia da tapioca como alimento saudável, né? E aí vem outras questões, né? Que seria você agregar proteínas, agregar gorduras, que aí sim, a proteína e as gorduras boas, elas podem reduzir o índice glicêmico de um alimento. Então, isso pode ser negociado, vamos dizer assim. Sim. Né? A questão é, doutor Cristiano, sofrer, uma pessoa que não gosta de tapioca, porque normalmente a pessoa, se você gosta de tapioca,
ela não é veneno, não. É ótimo, você pode incluir na sua dieta, de acordo com a prescrição do seu nutricionista, é lógico. Mas a questão é você trocar o pão. Ah, vou tirar o pão e vou colocar tapioca para emagrecer. Essa troca não é nada inteligente, é trocar 6 por meia dúzia. E é sofrer, porque às vezes você não gosta de tapioca e fica comendo achando que você vai emagrecer com aquilo. Não. Então, quando você pensar em emagrecer, lembre-se, pão francês, pão integral e tapioca, índice glicêmico praticamente o mesmo. E olha o que o doutor falou. O pão francês até menor. Até menor. Até menor do pão francês, né? Que 95, enquanto da tapioca é 115. Então, quando você for pensar em carboidratos, dê valor a esses carboidratos, eles geram energia, eles são do bem, eles não são vilão, eles não são vilões. A questão é... equilibrá-los com os demais macronutrientes. Isso. E quais os carboidratos você deve escolher. E a forma, né, que você está consumindo. Que você está consumindo, né? A forma como ele foi produzido, como ele foi processado, se foi processado ou não foi processado. Né? Da onde ele veio? E processamento, pessoal, é simplesmente tudo que o ser humano faz com o alimento. Quebrar ele em partículas menores, transformar em farinha, transformar em sucos, tudo é processamento. Né? Uhum. Então, se ele foi muito processado, não é conveniente, vamos dizer assim, né? Consuma o minimamente processado e combinado com os outros macronutrientes, as gorduras boas e as proteínas que nós vamos falar aí adiante, né? Isso é muito legal. Só lembre-se, você acha que o milho é igual ao fubá? Você acha que a mandioca é igual à goma de tapioca? Ou a farinha de mandioca? Ou a farinha de mandioca? Você acha mesmo que é a mesma coisa? Essa é a diferença. O milho tem fibras, você pode consumir. Maravilhoso alimento. Já o fubá você tem que associar com outros alimentos para ele não ter alto índice glicêmico. Porque você quebrou a fibra que estava no milho, né? Aquela fibra que é a casquinha do milho, né? Você fraturou aquela fibra, então ela perdeu o efeito dela. Você ficou só com o amido, né, que está ali. Então, atente-se ao índice glicêmico, consuma carboidratos do bem que vem da natureza, sem o ser humano ter colocado a mão, que aí funciona e você vai ter muito mais saúde, energia e disposição. Vamos que a gente quer para você muita saúde e nos próximos episódios vão se somando para que você entenda realmente a fazer esse conjunto na sua vida, né? E combinar os alimentos. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi uma alegria falar dos carboidratos, que não tem nada de vilão, que são extremamente bons para a nossa saúde. O importante é a forma, o como e o porquê. Lembre-se, sempre sem radicalismo, né, com equilíbrio. A palavra de ordem é equilíbrio, ausência de radicalismo. Né? Não precisamos cortar o carboidrato da alimentação, precisamos só aprender a consumir os carboidratos certos, da forma certa e na combinação certa. Perfeito. Até a próxima!